Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos liberar e destravar sobrenatural na tua vida, família e tudo que envolve o teu nome. Nós oramos por respostas, por oportunidades, por milagres e por uma intervenção sobrenatural do Senhor na nossa vida. Aquilo que levaria anos, que aconteça em dias. Oramos por uma aceleração divina no nome de Jesus Cristo na nossa vida. Senhor, e pedimos tua bênção, pedimos o renovo de forças, e todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, que seja curado. Em o nome de Jesus Cristo, que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo, renda-se à ação sobrenatural do nosso Deus. Senhor, toque com teu poder agora. Em o nome de Jesus, toque-os com teu poder, Jesus. Toque-os com teu poder. E damos bem-vindo ao Espírito Santo nessa noite, aqui dentro da nossa casa. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que alegria poder estar junto com você. E hoje eu tenho uma palavra muito quente, uma palavra que vai te abençoar muito. Então eu quero pedir a você que está entrando aqui nessa oração, que já deixa a sua curtida para que o YouTube mande para mais pessoas e que você compartilhe com amigos, com parentes, com pessoas próximas. Se você tem redes sociais, compartilhe nas suas redes sociais. Eu quero que essa palavra ela possa ajudar você a vencer a manipulação de outras pessoas. Há pessoas que são manipuladoras e a gente não vê. Elas tentam jogar com nossas emoções. É por isso que temos que ter sabedoria de Deus. Temos que ter a graça, o favor do Senhor, para podermos viver o que o Senhor planejou. O teu propósito, ele é algo extraordinário de Deus. Mas se você não souber eliminar certas coisas que eu julgo como atrapalhos, eu julgo isso como um impedimento para que você viva plenamente o seu propósito, se você não aprender a identificar e tirar isso, você não consegue viver tudo que Deus tem para a sua vida. Então é muito importante essa palavra de hoje. Eu me debrucei nessa palavra, entendi que eu precisava ministrar essa palavra para você e eu sei que essa palavra vai fazer a diferença. Amém? E se você está aqui pela primeira vez nessa oração, te inscreve aqui no canal. Só vai ser bênção na tua vida e nós estaremos orando por você também em nome de Jesus. Eu quero começar com um testemunho para glorificar o nome de Jesus da Gláucia. Ela escreveu assim: a paz. Eu tenho vários testemunhos. Cura de um câncer de mama, minha nora engravidou, minha filha foi curada da depressão e houve várias outras curas, articulações e coluna. Obrigado. Que Deus continue abençoando sempre você e a sua família. Deus é fiel, Gláucia. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E se você chegou aqui nessa oração com um problema de saúde, coloca aqui nos comentários, nós vamos orar por você. Eu não curo ninguém, mas Jesus cura. Ele pode todas as coisas, Ele é Deus vivo, poderoso, Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua operando milagres. Em Gálatas capítulo 5, verso 1 diz: permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Hoje eu quero falar como definir limites em sua vida. Guarde essa palavra, como definir limites em sua vida. A Bíblia diz que Deus nos chamou para a liberdade e não para vivermos debaixo de um jugo. Deus não quer que nada para mim seja um jugo. Deus quer que eu viva livre, liberto. Deus quer que eu possa desfrutar da jornada e desfrutar dele, da sua presença. E o que mais nós vemos hoje são pessoas que são manipuladoras ao extremo. Manipuladoras dentro de casa,
manipuladoras no trabalho, manipuladoras na igreja. Pessoas que têm como hábito controlar outras pessoas. Aí você diz assim, não, mas ninguém me controla. Talvez você não veja, mas muitas pessoas estão sendo governadas e dominadas por pessoas que muitas vezes têm um perfil dominante, têm um perfil manipulador. E isso é tão triste quando as pessoas não entendem que Deus as chamou para serem livres, para serem libertas. Tem um sonho que eu já compartilhei aqui nas minhas lives que eu tive, onde eu vi muitas pessoas em prisões. Essa é uma prisão de vários andares e dentro do meu sonho eu tentava ajudar aquelas pessoas e eu abria os lugares, as celas que eles estavam e eles fugiam daquelas prisões. E quando eu pensei que já tinha saído quase todo mundo, eu olhei para baixo e tinha um menino sentado, muito sujo, com a cabeça raspada. E eu disse para ele, você não vai fugir, eles já estão chegando, eu disse para ele, e ele disse para mim que ele não podia fugir, e ele falou o país que ele era, e eu disse para ele, não, mas você pode, ele disse, não, eu não posso sair daqui. Há pessoas que elas colocaram na cabeça que elas não podem se libertar de certas coisas. Elas colocaram na cabeça, o diabo construiu uma fortaleza dentro delas, e elas se veem presas a um relacionamento, presas a um ambiente e não conseguem viver algo novo, porque estão sendo governadas, estão sendo manipuladas. O que você vai permitir na sua vida? Essa é a pergunta. O que você permite e o que você não permite? Tem coisas que a gente está sendo muito permissivo e está se deixando ser controlado. Tem coisas que você não pode se deixar ser controlado, você não pode deixar o inimigo, ele de alguma maneira entrar e perturbar a sua vida. As pessoas vão se aproveitar de você, se você não tiver um limite e deixá-las saber que não podem. Enquanto você não aprender a dizer não, elas vão continuar testando você e cada vez mais tentando, manter você num lugar de prisão. É por isso que eu entendo que Deus, Ele nos chamou para a liberdade. Inclusive a liberdade de dizer não. Dizer não, eu não aceito, eu não quero, eu não posso, eu não vou. Dizer não é um poder, assim como dizer sim. Há pessoas que não se posicionam. Elas deixam as pessoas fazerem delas gato e sapato, como se diz. Por quê? Por que você aceita isso? Por que você se submete a isso? Nós temos que colocar limites. Até onde vai o limite de um pastor com uma ovelha? Até onde vai o limite de um patrão com um funcionário? Até onde vai o limite de um marido com uma esposa? Ou de um pai com um filho? Até onde vai o limite, de uma pessoa da sua família que está sempre exigindo as coisas de você? Está sempre colocando, pressão em cima de você. E você tem que sair, largar tudo as suas coisas para ir atender essa pessoa que não faz nada por você, que não te ajuda em nada, que não quer saber se seu filho está vivo ou está morto. Tem pessoas que exercem um grau de encantamento, de manipulação terrível. E há pessoas que estão escravizadas por isso. Há poucos dias atrás, uma pessoa disse assim, vem cá, eu preciso que vocês venham aqui na minha casa. E então a gente disse, olha, a gente não consegue ir na sua casa, estamos distantes da sua casa, mas com certeza deve ter algum pastor que pode ir na sua casa. Peça para algum pastor da sua cidade ir na sua casa. E essa pessoa disse assim, não, mas se Deus mandar vocês, olha só, se Deus mandar vocês, vocês têm que obedecer. Em outras palavras, ela estava dizendo que Deus havia mandado a gente ir, mas Deus não falou conosco. Ou seja, não é de hoje que as pessoas tentam, de alguma maneira, exigir as coisas, e isso sempre acontece.
as pessoas tentam muitas vezes usar o nome de Deus para tentar oprimir, e isso é perigoso. E se você não souber dizer não, se você não tem um conhecimento, um discernimento, você se sente culpado e você, sabe, dá um jeito de ir, dá um jeito de fazer, só que aquela pessoa, ela está usando de manipulação com você. Não aceite ser manipulado por nada, nem por ninguém. Você é livre em Jesus Cristo para dizer não. Você é livre em Jesus Cristo para dizer para a pessoa: procure um pastor próximo e peça ajuda para ele. Você é livre, sabe, para dizer: olha, eu não posso fazer isso que você está me pedindo, porque há pessoas que mantêm outros debaixo de um nível tão pesado de perturbação e de manipulação, que parece que a pessoa depende dela. Não, se você não fizer isso, então você vai ser despedido. É uma pressão em cima daquela pessoa a todo momento, e ela acaba se submetendo, e você sabe do que eu estou falando, ela acaba se submetendo a coisas dentro do trabalho que ela não precisa se submeter. Você tem que aprender a dizer não. Para muitas pessoas é difícil dizer não, mas é necessário. Alguns anos atrás, a minha esposa tinha uma amiga, e essa amiga era perturbada. Era muito perturbada, porque era o tipo de pessoa que exigia da minha esposa atenção, exigia que a minha esposa ficasse até alta madrugada, conversando com ela, ajudando ela nos problemas dela, pagando as contas dela. Até que chegou um momento que eu disse: deu, agora vamos encerrar isso. Porque a pessoa fica, sabe, atrás de um telefone o tempo todo se vitimizando, o tempo todo oprimindo. Cada um é responsável pelas suas contas. Cada um é responsável pelas suas contas. Cada um é responsável de trabalhar, de cumprir os seus compromissos, de sustentar os seus filhos, de sustentar a sua casa. O seu patrão, ele não é responsável de pagar as suas contas. Quem tem que pagar as contas é você. O seu pastor não é responsável de pagar as suas contas, é você que tem que pagar. Não é a sua amiga, não é o seu amigo que é responsável de pagar as suas contas. Cada um de nós é responsável por aquilo que temos como compromisso na nossa vida. E eu dei um basta. Você sabe, o espírito jezabélico, que é algo que está descrito na palavra, a Bíblia diz que Jezabel manipulava Acabe. Eu já vi isso muitas vezes acontecer em batalhas espirituais dentro da igreja. Batalhas espirituais, porque Jezabel exercia um governo de manipulação sobre Acabe. E ele estava no trono, mas quem governava era ela. Ele estava sentado no trono, era o rei que foi escolhido, mas quem governava era ela. Ela mandava em tudo, ela governava tudo. Nós temos que ter cuidado com pessoas que tentam governar sobre outras pessoas. Pessoas que tentam, manipular e usar uma autoridade que não lhes pertence. Não lhes pertence, mas elas tentam, de alguma maneira, exigir. Não aceite ser, de alguma maneira, preso ou amarrado a esse tipo de comportamento. Você tem que aprender a dizer não. Aprendi a ter cuidado com as manipulações espirituais das pessoas. As pessoas tentam manipular em nome de Deus. As pessoas tentam manipular, inclusive você. E não é o tipo de coisa que você tem que deixar. Há poucos dias atrás, quando eu estava fazendo um evento até, uma pessoa ela foi muito desrespeitosa com a minha equipe, grosseira, E ela quis exigir um aconselhamento comigo. Eu não me nego para aconselhar ninguém, mas eu tenho uma agenda. Eu atendo pessoas do Brasil e do exterior. Muitas vezes eu estou em videochamada, com pessoas que são extremamente importantes, extremamente ocupadas. Então, se eu pudesse atender todo mundo,
Eu atenderia, mas eu não consigo. Eu não consigo atender todo mundo. E às vezes as pessoas não entendem. E elas querem passar por cima, sabe, do que tiver que passar e exigir certas coisas. Eu sei dizer não. Eu aprendi a dizer não. Por quê? Porque cada um tem seus compromissos, cada um tem sua jornada de trabalho e cada um tem suas responsabilidades. Eu tenho responsabilidades hoje, muitas responsabilidades. Então, eu preciso seguir uma agenda. Eu tenho que seguir as coisas como tem que ser. Caso contrário, eu vou ter problemas na minha própria vida. Agora imagina, eu estou dormindo na madrugada, eu já durmo cerca de 5 a 6 horas por noite. Aí uma pessoa na madrugada me liga e me pede aconselhamento. Na madrugada, enquanto estou dormindo, eu já não durmo muito à noite, né, por causa dos meus compromissos. Às vezes eu tento dormir um pouco mais, até por causa da nossa saúde. Mas a pessoa, sabe, incomoda e diz assim, não, você tem que acordar, você precisa fazer isso, esse é o seu trabalho. Não, eu não trabalho para você, eu trabalho para Deus. Ou seja, se eu não estabelecer alguns limites, as pessoas passam por cima. Você tem que estabelecer limites, certo? E às vezes você vai ter que dizer, não, eu não posso fazer isso, fulano pode fazer por você. Você tem que entender isso, a Bíblia diz uma coisa, em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Esse versículo fala de contribuição financeira, mas ele também fala de outros tipos de contribuição, inclusive do seu tempo. Toda pessoa que contribui, ela precisa, como está escrito aqui, não com pesar nem por obrigação, mas de coração. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama, Deus tem prazer com quem dá com alegria. Ou seja, você vai servir a Deus, sirva com alegria, não sendo pressionado por todo mundo. No seu trabalho, você tem que trabalhar com alegria. Não está bom para você? Peça as contas, vá para outro lugar. Se Deus lhe dirigir assim, faça, se não, aguente. Mas você tem que entender isso, que você é livre, inclusive, para pedir as contas. Você é livre para não aceitar mais uma condição da cidade que você mora e mudar para outro lugar. Deus te dá certa liberdade. Ou seja, às vezes a gente pensa que a gente está obrigado a uma coisa. Não, você não está. Você é livre por meio de Cristo Jesus. Então ouça a Deus e viva o extraordinário de Deus. Não por peso, não por obrigação, não porque, sabe, alguém está me oprimindo ou está, de alguma maneira, exercendo um peso em cima de mim. Não, tem que ser com prazer, tem que ser com alegria, porque se não for assim, é melhor você, sabe, se retirar. Então as coisas precisam ter limites. Eu não posso estabelecer limites em uma pessoa que quer beber desenfreadamente. Uma vez uma mulher chegou e disse assim, tá aqui o meu marido, ele não quer parar de beber, você precisa fazer ele parar de beber? Eu disse, não. Eu não posso estabelecer limites na pessoa. Eu tenho que estabelecer limites em mim e não nos outros. Fulano, a partir de agora você não vai beber mais? Não. É uma decisão dela. É uma decisão dela. E há pessoas que perdem seu sono, perdem a sua alegria, pensando, puxa, mas sabe, o outro não está fazendo a parte dele, que é a responsabilidade dele, é isso? E por que você está preocupado? Você já ensinou o caminho? Você já mostrou para essa pessoa o que ela tem que fazer, mas ela mesmo assim quer continuar sendo ruim para ela mesma? Então, tudo que você tem que fazer é orar? Eu não posso estabelecer limites sobre o outro, eu tenho que estabelecer limites sobre mim. Entenda isso, eu tenho que estabelecer limites sobre mim. Eu não posso exigir sobre o outro, eu preciso estabelecer limites sobre mim. Entenda, nós não podemos controlar outra pessoa. Eu posso estabelecer limites para minha exposição, inclusive a coisas ruins. Isso eu não aceito para mim,
então eu não vou mais assistir? Isso vai fazer mal para a minha fé? Isso vai me atrapalhar? Então eu vou sair disso? Você entende como é importante você discernir isso? Nós não podemos fazer pelas pessoas o que é responsabilidade delas. Cuidado com pessoas que você precisa manter elas felizes. Certo? Você não tem que viver para agradar o outro, você tem que viver para agradar a Deus. Pega essa palavra como uma palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra ao seu coração, eu deixo essa instrução. Quero pedir para você que você compartilhe. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei que os olhos de muitas pessoas se abriram nessa palavra. Eu sei que muita gente aí está entendendo que tem que se posicionar. Tem que se posicionar e não aceitar determinadas coisas. Você é livre em Jesus Cristo. Deus se tornou livre. Você não pode viver, sabe, sendo oprimido. Você é livre, você é liberto. Você é liberto por Jesus Cristo. Escreva aí nos comentários, eu sou livre em Jesus Cristo. Amém? Você é livre em Jesus Cristo e aprenda a dizer não. Amém? Eu sei que essa palavra foi importantíssima para muita gente que está me ouvindo. Por isso eu quero pedir a sua ajuda. Compartilha com o máximo de contatos que você puder. Amém? Compartilhe com o máximo de contatos que você puder. Em nome de Jesus Cristo. E lembrando a todos que toda quarta e sexta-feira, às 6 horas da manhã, aqui agora no canal, eu vou ter um grande clamor, onde eu tiro um tempo maior para orar. Eu tiro um tempo maior para orar. Diminuo um pouco o tempo da palavra, mas tiro um tempo maior para orar. E eu convido você a estar conosco, quarta e sexta, às 6 horas da manhã. Amém? Eu também quero lhe convidar. Domingo agora, esse domingo, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Domingo, 9h30 da manhã. Estarei exclusivamente no culto da manhã, 9h30 da manhã, certo? E eu quero agradecer a todos os nossos parceiros. Eu ontem anunciei que nós renovamos por mais 3 meses o nosso programa de televisão. Gratidão ao Senhor e gratidão a todos os nossos parceiros. Se você quer ser um parceiro do nosso ministério, entre em contato com a minha equipe. Ali no site www.vinicius17.com.br tem todas as informações para você se tornar um parceiro e nos ajudar nessa nobre missão. E se você quer conhecer mais do espiritual, você quer compreender um pouco melhor sobre visões, sobre sonhos, eu vou ter um evento de 5 dias dentro da academia aqui no Global. O que é a academia? É uma escola online. Eu tenho alunos no Brasil e no exterior, que 2 vezes por semana me reúno com todos eles para dar direção às suas vidas e ensinar a eles sobre a voz de Deus e sobre as coisas espirituais. Semana que vem nós vamos ter uma maratona de 5 dias. 5 dias que eu vou estar falando sobre sonhos e visões. Antes de começar a minha oração das 6 da manhã, vai começar às 5 da manhã. Eu vou estar ao vivo. Claro que você pode escutar durante o dia, você não precisa estar ao vivo comigo. Eu vou estar ao vivo porque eu vou responder as pessoas ao vivo. E esse é o horário que eu posso, certo? Então, se você quer se tornar aluno da academia aqui no Global, aqui na descrição desse vídeo tem um link da academia, você pode clicar nesse link ou ir direto no meu site e lá fazer a tua inscrição para a academia aqui no Global, tá bom? Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. E se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora, vamos andar juntos. Se você perdeu a palavra que eu ministrei hoje às 9 horas da manhã, escute essa palavra, porque eu falo muito sobre ansiedade e preocupação ali e como se libertar disso, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação.
nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar no nome de Jesus Cristo, e peço mais uma vez a você que está aí entrando agora nessa live, essas coisas que eu disse aqui para você, você não ouve muito. E eu sei que são coisas preciosas. Deus te chamou para um propósito. Não saia do teu propósito. Aprenda a dizer não para certas pessoas. Aprenda a dizer não. Você serve a Deus. Você é uma pessoa livre. Jesus Cristo morreu na cruz para que você fosse uma pessoa livre, liberta. Não aceite algumas coisas na sua vida. Deus te ama. Deus tem propósito na tua vida. Amém? Não deixa nada, de alguma maneira, exercer uma manipulação, um domínio sobre você que não vem de Deus. Amém? Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida dessa pessoa a Ti e eu peço Teu favor, Tua graça sobre ela, sobre sua família. Tira, Senhor, todo o mal do caminho dela agora e abre seus olhos para que ela aprenda, Senhor, a ser uma pessoa, como está escrito na Tua palavra, livre, aprendendo a dizer não, aprendendo a se posicionar e orando por aquelas pessoas que precisam se responsabilizar pelos seus erros. Ela não é responsável pelos erros de terceiros. Senhor, dá livramento agora. Tira pessoas de toda amarra, de todo tipo de amarra de prisão. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que haja um destravar do Senhor na vida dela, em todas as áreas. Um liberar do Senhor, que haja uma liberação sobrenatural sobre a vida dela. Que ela seja livre, que ela viva o extraordinário, que todo o mal que tem se levantado contra ela seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que toda enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo, Senhor, envolva-a com Teu poder, que todo câncer, que toda alergia, que toda dor, renda-se a Jesus Cristo, todo problema no sangue, renda-se a Jesus Cristo, todo problema no coração, nos pulmões, nos braços e pernas, renda-se a Jesus Cristo. Senhor, eu oro inclusive pelos pés dessa pessoa, para que haja uma restauração nos pés. Eu oro para que pessoas que têm dores embaixo do pé, esporões no pé, sejam curadas no nome de Jesus Cristo. Jesus, a Tua palavra diz: imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Senhor, em nome de Jesus, pela fé, nós declaramos saúde divina, do alto da cabeça até a planta dos pés. Oramos para que tudo que está travado financeiramente, profissionalmente, respostas que estão travadas, negócios que estão travados, que haja uma liberação sobrenatural. Eu oro também pela salvação de toda essa casa, para que entre a glória de Deus nessa casa e que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus. Meu Deus, que a alegria entre nesse lar, que a paz entre nesse lar, que o renovo entre nesse lar, que a visão espiritual dessa pessoa se abra. Sim, o Senhor me colocou aqui para libertar cativos, para tirar amarras dos presos espirituais. Que essa pessoa receba a vida de Deus agora, que ela sinta a vida de Deus tocando ela. Toque-os, Jesus, com o Teu poder. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor te abençoe ricamente. E se você pode, compartilhe com alguém essa oração agora. Que Deus te abençoe até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que tudo na nossa vida
está aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Consagramos a nossa família, nossas decisões, projetos, sonhos e colocamos tudo aos pés de Jesus. Seja feita a tua vontade, Senhor. Oramos para que o Senhor libere teu favor sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Também te pedimos, traga uma proteção em favor de todos que estão ligados a nós, aqueles que estão próximos, as pessoas da nossa casa, as pessoas que estão ao nosso redor, sejam guardadas por Ti, Senhor. E livra-nos de todo laço, livra-nos de todo tipo de operação do mal. Quebramos toda influência maligna e manipulação das trevas ao nosso redor. E pedimos a Tua proteção, Senhor. Pedimos que a Tua mão de poder seja sobre nós, seja sobre a nossa família, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero hoje compartilhar uma palavra muito poderosa que vai te abençoar. Amém? E você que está nesse propósito de 14 dias, colocando aos pés da cruz a sua vida, creia no sobrenatural. Não existe nada tão poderoso aqui nessa terra quanto colocar a nossa vida nas mãos de Deus, nossas decisões nas mãos de Deus. Acredite que Deus vai te responder. Amém? Eu creio e libero essa palavra sobre a tua vida. Deus é Deus de respostas. E eu creio que esse ambiente está envolvido em oração, está envolvido no sobrenatural de Deus. Eu quero começar dando um testemunho maravilhoso para você do que Deus tem feito. A Nancy, ela mandou o seguinte testemunho para a gente: a paz. Eu venho contar o testemunho de cura da minha mãe. No dia 5 de novembro do ano passado, ela fez um ultrassom e foi encontrado um tumor enorme em um dos ovários dela. Nosso mundo caiu com a descoberta. Fiz todos os propósitos desde então. Os médicos diziam se tratar de um tumor agressivo, que já tinha aproximadamente 30 centímetros e estava comprometendo os órgãos. Ocorreu tudo perfeitamente bem na cirurgia e no pós-operatório. A cirurgia, que poderia durar até 9 horas, durou apenas 2 horas e meia. Hoje, minha mãe está totalmente curada. Nossas orações foram ouvidas. Toda a honra e glória ao Senhor. Estou tão feliz e agradeço a Deus pelo milagre alcançado e por ter colocado o Senhor em meu caminho. Aprendo todos os dias com as orações. Deus abençoe grandemente você, sua família e sua equipe. Muito obrigada, Nancy. Deus é fiel. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Essa é a nossa fé nele. Nós cremos nele. Nossa fé está nele. Glória a Deus. Amém? E você, que talvez esteja enfrentando um desafio muito parecido com a da família da Nancy, você pode colocar aqui aos pés da cruz. Você pode colocar aos pés de Jesus esse problema, apresentar a Deus em oração, e eu creio no milagre. Eu creio no milagre. Você tem que crer também. Você tem que crer. Mas a fé sem obras é morta. Significa que você tem que ter fé, mas você tem que orar também. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você sobre inimigos internos. Tem coisas que nos sabotam, infelizmente. Você já parou para pensar que tem coisas que não é o diabo que faz, não é o outro que faz contra você, é você que faz contra você mesmo? Eu conheci um homem que era uma pessoa maravilhosa. Sabe a pessoa que é boa para todo mundo? Excelente pai, excelente marido, excelente profissional, pessoa que se dava com todo mundo, um coração gigante, mas ruim para ele. Ruim para ele. Era bom para os outros, ruim para ele. E ele tinha um vício terrível da bebida. E esse homem, ele era ruim para ele, porque passava por cada situação e acabou morrendo. E eu avisei ele, inclusive antes dele morrer: você é ruim para você. Porque a mulher dele dizia para mim que ele era uma pessoa maravilhosa. Os filhos amavam aquele pai, mas se perdeu na bebida. Foi ruim para ele. Há coisas que a gente mesmo se sabota. E se queremos viver algo diferente na nossa vida,
nós precisamos vencer esses inimigos internos, inimigos que nos levam para o vício, inimigos que nos levam a viver uma vida imoral, inimigos que nos levam até mesmo a estragar a nossa própria vida, o nosso próprio caminho. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 7, pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, existe algo aí que se chama o pecado que tenta nos vencer. E nós só vamos vencer o pecado se reconhecermos ele e nos colocarmos diante de Deus. E existem alguns inimigos que a gente precisa vencer. Você suporta o que não faz bem? Como assim? Como eu disse, tem coisas que a gente é muito tolerante, com coisas que não nos fazem bem e estamos acomodados com aquilo. Se você tem um vício, isso não faz bem para você, mas você suporta isso, porque isso está governando e dominando você. Pessoas te diminuem, ambientes te sugam, relações que te adoecem e você não se posiciona em relação a isso. Você suporta o que não te faz bem. As pessoas, cada uma querendo uma parte de você, arrancar um pedaço, e você só vai aguentando isso quieto, você não se afasta delas, você não muda de direção, parece que você está encantado até. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Não podemos suportar o que não nos faz bem. Claro que existe a questão da resiliência, mas, sabe, você não é obrigado a certas coisas. Deus não obriga você a manter uma amizade que só tira de você. Mas você suporta? Você suporta o que não está te fazendo bem? Há amizades que adoecem? Eu cheguei a essa conclusão porque chega um momento, sabe, você faz tanto por uma pessoa, tanto, mas ela entra ano e sai ano, ela continua aprontando para você. Não tem como essa relação ir para frente. É por isso que tem coisas que a gente não tem que suportar. Por quê? Porque não está nos fazendo bem. O que não está te fazendo bem, o que está em teu poder de mudar, mude. Você não é refém dessa amizade. Você não é refém até mesmo dessa relação familiar que só tira de você. Como assim só tira de você? Bem, eu conheço, sabe, muitos filhos problemáticos, mas existe pais problemáticos também. Existe sogro problemático, sogra problemática. Existe cunhada problemática. Existe pessoas da própria casa que são pessoas, sabe, contaminadoras. E enquanto você mantém isso, sabe, de você não conseguir lidar, isso está lhe fazendo mal, de alguma maneira isso vai lhe prejudicar. Então você suporta o que não te faz bem. É diferente de um casamento e da relação de pais e filhos. Porque a relação de pais e filhos, sabe, é seu filho, você tem que suportar, é sua família. Casamento tem momentos desafiadores, mas tem que suportar e com a ajuda de Deus você consegue vencer, né? É diferente. Tem coisas que a gente tem que resistir, tem que suportar, porque Deus dá vitória. Amém? Deus dá vitória. E isso acontece com todo mundo. Agora, entenda uma coisa, tem certas coisas que de alguma maneira, sabe, tentam oprimir você demais. Tem gente que suga, tem amizade que suga, tem relacionamento que suga. Certa feita eu ajudei um jovem que quem era o sugador na vida dele era a pessoa para quem ele trabalhava. A pessoa para quem ele trabalhava, sabe, estava sugando ele além do normal. Como assim? Não era na questão do trabalho, era, sabe, fora do trabalho.
começou a pedir coisas para ele e ele se tornou assim como se fosse uma pessoa que não tinha mais a sua vida. Ele vivia só para aquela pessoa, porque além de ter que trabalhar as suas 8, 9 horas todos os dias, ele saía do trabalho e ele tinha que trabalhar mais um pouco e não era remunerado por isso. Porque, sabe, trabalhava numa cidade pequena, morava nessa cidade pequena e aonde não tinha muito emprego. Então ele deixou de viver os sonhos dele e ficou preso naquele tipo de relação. E tem coisas que é um jugo na vida da pessoa. Existe uma segunda coisa, um segundo inimigo interno, forças invisíveis te prendendo. Forças espirituais que causam baixo autoestima também, culpa. Cuidado com coisas invisíveis que te prendem. A pessoa se sente culpada por algo do passado. Deus sabe que a gente comete erros, mas a gente não pode ficar opresso pela obra do acusador. Porque vem aquele sentimento de culpa, não, porque você fez isso no passado, porque não sei o quê. A pessoa, ela cometeu erros no passado e ela está sempre sendo lembrada por aquilo, tanto por meio de pessoas quanto por ela mesma. E isso também são ataques do inimigo. E uma pessoa que está sempre sendo acusada, está sempre se sentindo culpada, ela vai ter amarras invisíveis prendendo ela. Porque isso também vai impedir com que ela prossiga com a vida dela, com que ela entre em coisas novas. Como eu encontro pessoas que não conseguem viver uma nova história na sua vida? A todo momento encontramos pessoas que não conseguem romper, sabe, na sua história, porque elas estão presas a algo lá do passado, a algo que elas cometeram lá atrás, na adolescência, sabe, e não conseguiram se desvincular daquele capítulo da sua vida. Isso é uma amarra invisível. A pessoa está sendo sabotada pela obra do acusador. A Bíblia diz que quem acusa é o diabo. Se você já pediu perdão a Deus, Deus te perdoou. Você está perdoado. A obra do acusador é apontar para o passado. A obra do acusador, sabe, é apontar o dedo para você, é te criticar, é te lembrar das coisas erradas que você fez. Isso é a obra do acusador. Você está perdoado. Se você pediu perdão a Deus, você está perdoado. Deus te perdoou. Viva uma nova vida. Você não pode viver, sabe, se culpando, sendo acusado a todo momento nos seus pensamentos ou por outras pessoas. Até essa baixa autoestima. Às vezes alguém diz uma coisa pra gente e a gente fica, se sentindo mal com aquilo e fica se sentindo, sabe, inferior, menor, e você olha pro espelho e você fica se comparando e você pensa assim, puxa, antes eu tinha mais cabelo, antes eu tinha um corpo melhor. Enfim, você fica se comparando com o que passou. Ei, essa baixa autoestima, ela pode estar fazendo você se manter em um lugar de cativeiro, em uma zona de conforto. Porque você pensa assim, puxa, não tem mais o que eu possa consertar, não tem mais o que eu possa... Claro que pode. São forças invisíveis que estão dizendo para você aí no seu interior que você não pode se cuidar, que você não pode melhorar o seu corpo, que você não pode melhorar a sua saúde. Entende? Ou seja, a baixa autoestima também é um inimigo invisível, porque ele tenta me prender. Ele tenta me prender a algo que eu sou livre, algo que eu sou livre. Talvez você, sabe, você queira mudar a sua realidade. E tudo à sua volta diz que você não pode mudar a sua realidade. E eu vim aqui para dizer para você que essa amarra, seja ela espiritual, seja ela por baixo autoestima, não pode mais lhe prender. Você está livre por meio de Jesus Cristo. Você está livre. Você pode viver algo novo em nome de Jesus Cristo. Eu quero liberar essa palavra na sua vida. A partir de hoje, você vai colocar essa baixa autoestima aos pés da cruz e você vai se levantar. Amém? Porque você é abençoado. Jesus morreu na cruz por você. Você é um filho de Deus. Você é um cidadão dos céus
E você pode romper com toda a história negativa na sua vida. Você pode romper com tudo aquilo que hoje te mantém em um cativeiro espiritual. Você está livre para viver algo novo. Você está livre para viver os melhores anos da sua vida em nome de Jesus. O melhor ainda está por vir. Amém? Talvez o diabo diga para você, não, você viveu já os melhores anos, e eu quero dizer para você que não, você ainda vai viver os melhores anos. Nada se compara ao que Deus tem reservado para a tua vida. A Bíblia diz que Deus tem pensamentos de paz para a nossa vida, pensamentos de prosperidade, pensamentos de avanço, de crescimento. É isso que Deus tem para você. Então, toma posse. E coloque essa baixa autoestima, sabe, que impede você de se relacionar com as pessoas, que impede você, sabe, de estar em lugares de honra, lugares que Deus tem para você. Você talvez diga assim, eu não me acho digno dessa prosperidade, eu não me acho digno dessas promessas que Deus tem, mas Jesus morreu na cruz por você. Ele lhe deu essas promessas. Então você pode sim e deve entrar nesse tempo de promessa. Escreva aí, por meio de Jesus Cristo, Ele me fez digno. Escreve aí, por meio de Jesus Cristo, Ele me fez digno. Pare de se auto-sabotar. Pare de se auto-sabotar. Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu deixo essa instrução profética para a tua vida. Amém? Eu deixo essa instrução para o teu coração, em nome de Jesus. Eu quero agora compartilhar uma palavra com você. Amém? E essa palavra, no Salmo 91, eu queria que você lesse o verso 13. Eu vou ler todos os Salmos, mas eu queria deixar essa palavra só para encerrar esse assunto. A Bíblia diz, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro pode ser uma armadilha natural, mas existem laços e amarras que às vezes estão dentro de nós. E é isso que está nos sabotando. Esses inimigos invisíveis, você tem que colocar eles aos pés da cruz. Porque está escrito aqui que Ele te livrará disso. Ele te livrará, Jesus te livrará disso. Coloca isso aos pés da cruz. Amém? Abra teu coração para Deus agora. E Deus vai operar aí na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar os Salmos 91. Compartilhe agora com 7 pessoas essa oração. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes. Eu gostaria que ninguém deixasse de compartilhar essa oração. Porque assim como foi bênção para você, vai ser bênção para outras pessoas. Amém? Vai ser bênção para outras pessoas. Olha o testemunho da Nancy que eu dei no início. 30 centímetros de tumor. 30 centímetros de tumor. Jesus Cristo entrou, curou, restaurou. Esse é o Deus que eu acredito. Agora imagina você espalhar essa mensagem boa, as boas novas. Você compartilhar com outras pessoas. Vai ser bênção na tua vida, vai ser bênção na tua casa. E recado importante, você que não é meu aluno ainda na academia, essa semana vai ter um podcast exclusivo dentro da academia, com um doutor que é cristão. Ele é um dos maiores proctologistas do mundo, ele é especialista no intestino. Ele vai estar comigo num podcast onde nós vamos falar sobre experiências sobrenaturais. Então você que é meu aluno na academia, essa semana você vai receber muito desse podcast. E também amanhã eu vou começar um outro tema na intercessão, que eu vou falar sobre forças naturais e espirituais e como bloquear aquilo que tenta manipular você, certo? Então você que não é meu aluno na academia, torne-se aluno, e você que é aluno, amanhã 20 horas vai ferver a academia aqui no Global. Quer se tornar nosso aluno? Aqui na descrição do vídeo tem os 2 links, o link do meu site, que você pode se inscrever por ali, e também o link da academia. Inclusive, se você mora nos Estados Unidos, em julho, eu estarei nos Estados Unidos e irei fazer uma escola de profetas, onde eu vou ensinar você a ouvir a voz de Deus e também vou ministrar o profético sobre a tua vida. E em junho eu estarei em Roma, certo? Para a Escola de Profetas em Roma. E você que mora na Europa, entre em contato com o meu pessoal, vai lá no meu site e veja como você pode entrar em contato para você participar das escolas de profeta, tá bom? Muito bem, já compartilhou aí? Já se inscreveu, você que está aqui pela primeira vez? Diz assim o Salmos 91.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, olha o que eu disse, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já colocou aqui nos comentários o teu pedido de oração? Coloque tudo aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, colocamos nas tuas mãos agora a nossa vida, família, tudo que temos e tudo que somos. E apresentamos a Ti, Pai, tudo aquilo que tem tentado nos sabotar. Eu apresento a vida dessa pessoa, Pai, e colocamos a culpa aos Teus pés. Colocamos, meu Deus, as mágoas, os ressentimentos aos Teus pés. Colocamos a acusação aos Teus pés. Colocamos também, Pai, a baixa autoestima aos Teus pés e pedimos agora, Pai, que o Senhor desfaça toda a amarra na alma dessa pessoa. Toda a obra do acusador na vida dela está por terra agora. Tudo aquilo que diz para ela que ela nunca vai ficar melhor, que as coisas não vão melhorar para ela, tudo aquilo que diz que ela nunca vai ser feliz, tudo aquilo que diz que ela não está mais como ela estava antes. Senhor, eu quero declarar que os melhores dias dela ainda virão, os melhores dias. Ela viverá coisas extraordinárias, ela viverá um hoje extraordinário, porque a tua mão de poder está agindo. A tua mão de poder está trabalhando. Que caia por terra o laço do inferno, que caia por terra todo tipo de obra contrária do inferno contra a vida dessa pessoa, contra a sua família. E eu oro agora para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda mulher que deseja engravidar, que precisa de um milagre de Deus, que haja essa intervenção na vida dela e na vida do marido. Oramos por milagres, oramos para que a possibilidade divina venha sobre a vida dessa pessoa, que o poder de Deus encubra ela totalmente. Oramos também para que todo nódulo, mioma, cisto, microcisto renda-se a Jesus Cristo, e aonde houver um problema, Senhor, de nascença, nós oramos por cura, por milagre, por uma estação nova. Oramos também, Senhor, por provisão financeira. Toda pessoa que está pedindo ao Senhor uma porta aberta, uma porta de emprego, que está pedindo ao Senhor recursos, que está pedindo ao Senhor também que o Senhor venha ajudá-la em coisas que ela não está conseguindo por ela mesma. Meu Deus, nós pedimos uma intervenção divina agora, de provisão, de milagres, de sobrenatural, que seja liberado sobre a tua vida agora. O favor divino, a graça do Senhor seja liberada sobre a tua vida, e que caia por terra tudo aquilo que tem lutado contra a tua vida, caia por terra todo laço, Satanás, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu abençoo essa vida e eu peço teu favor, peço tua proteção e teus milagres no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Toma posse aí dessa palavra de Deus, toma posse dessa instrução do Espírito para a tua vida, no nome de Jesus, e não esqueça de compartilhar. Amém? E amanhã, 6 da manhã, estamos aqui aos pés de Jesus, nos rendendo a Ele, colocando tudo diante dEle, porque Ele morreu na cruz, ressuscitou e está vivo para nos ajudar. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade.